Ora, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje analisamos aqui uma notícia que é do Folha Nacional, portanto o jornal do Chega, que fala sobre um corte de água e luz a ocupações ilegais e, portanto, depois os subsequentes protestos por parte de ciganos que protestaram na Câmara do Entroncamento. Portanto, isto foi na Câmara do Entroncamento que foi um Presidente da Câmara eleito pelo Chega, foi uma das 3 câmaras que foi ganha pelo Chega e, portanto, existiu aqui uma ação por parte do Presidente da Câmara e do Executivo no geral, que foi de corte de habitações ilegais, de água e luz de habitações ilegais. Basicamente foi isso que aconteceu. Não sei se o gás também estava incluído, aqui na notícia não diz. Antes de mais, se gostam deste tipo de conteúdo, não se esqueçam de deixar o vosso like e de se inscreverem no canal, e se gostam deste tipo de conteúdo, não se esqueçam também de o divulgar, se conhecerem algum familiar, um amigo, etc., um colega que acham que possa gostar deste tipo de conteúdo, eu agradeço imenso, obviamente, a vossa divulgação. E, portanto, sem perder mais tempo, vamos analisar aqui o que supostamente aconteceu e dar a minha opinião, claro. A decisão da Câmara do Entroncamento, liderada pelo Chega, de cortar água, eletricidade e habitações municipais ocupadas ilegalmente, desencadeou protestos de elementos da comunidade cigana junto aos passos do Conselho. A autarquia garante que não recuará no combate às ocupações ilegais. Isto, só para perceber o estado em que está o nosso país, é isto ser uma notícia. Portanto, uma notícia em que supostamente é uma vergonha e é uma grande polémica e, portanto, é notícia uma habitação ilegal cortar-se a água e a luz porque supostamente as pessoas que estão lá a viver não deviam estar lá a viver. Portanto, é algo absolutamente extraordinário. Um grupo de elementos da comunidade cigana concentrou-se junto aos passos do Conselho do Entroncamento para contestar as medidas implementadas pelo Executivo liderado por Nelson Cunha, Presidente da Câmara Municipal eleito pelo Chega. No centro da contestação estiveram os cortes do fornecimento de água e eletricidade efetuados pela autarquia em várias habitações municipais, identificadas como estando a ser ocupadas de forma irregular e sem qualquer título legítimo de utilização. Isto parece-me do mais elementar bom senso, quer dizer, numa habitação onde supostamente não está a viver lá ninguém e se detecta, neste caso com a fiscalização que deve acontecer em todas as câmaras e em todas as juntas de freguesia, existir um consumo, neste caso de luz, de água e de gás, que não é condizente, neste caso com o número 0, porque quando não vive lá ninguém o consumo é 0, podem existir algumas taxas que são pagas independentemente do consumo, mas o consumo efetivamente será 0 e, portanto, quando se detecta um custo que não é condizente com não viver lá ninguém, obviamente que se tem de averiguar essas situações. E esta notícia fala de membros, de famílias que são pertencentes à comunidade cigana, mas a realidade é que isto, independentemente da etnia, de religião, de orientação sexual, de seja do que for, obviamente que isto tem de ser feito porque, se não estamos a brincar com o dinheiro dos contribuintes e efetivamente depois, se estão a viver lá ilegalmente, as faturas não se estão colocadas, neste caso de luz e de gás e de água, em nome das pessoas que estão lá a viver. Portanto, alguém vai ter de pagar aquela fatura. As empresas privadas não vão ficar a perder com estas situações e, portanto, quem vai acabar por pagar provavelmente seria a Câmara ou seria a Junta de Freguesia e, portanto, andamos aqui com desequilíbrio orçamental simplesmente porque não existe essa fiscalização. De acordo com informações avançadas pelo jornal O Mirante, sinceramente não sei de quem é que é ou o que é este jornal, o protesto gerou momentos de tensão no interior das instalações municipais, tendo sido registados insultos, intimidações e alegadas ameaças dirigidas a uma funcionária da Câmara que se encontrava em exercício de funções. Isto, infelizmente, é apanágio, acontece em hospitais públicos, acontece em serviços públicos, acontece, infelizmente, em imensas situações. A PSP foi chamada ao local, mas os participantes já tinham abandonado a área quando os agentes chegaram. O episódio surge na sequência de uma operação promovida pela Câmara Municipal do Entroncamento, com o apoio da PSP e da Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima, destinada a identificar situações de ocupação indevida de habitação municipal e a repor a legalidade no acesso ao património habitacional público. Neste caso, e depois isto também é outra questão que é importante realçar, porque enquanto essas pessoas estão lá a viver e não se sabe que estão lá a viver, essas habitações que provavelmente estão a passar por processos para não estarem lá alguém a viver, é porque estão a passar por algum processo ou porque é uma casa de férias de alguém e, portanto, toda esta habitação ilegal vai fazer com que esses processos demorem ainda mais para depois poder alguém efetivamente usar legalmente essa casa e poder pagar as faturas de água, luz e tudo direitinho. Recorde-se que Nelson Cunha, neste caso o Presidente da Câmara que foi eleito pelo Chega, tem assumido uma posição de firmeza relativamente às ocupações ilegais de casas municipais, defendendo que o município não pode permitir que património público seja utilizado à margem das regras, enquanto dezenas de famílias aguardam, pelo menos por meios legalmente previstos, estava difícil, uma resposta habitacional. O Executivo Municipal sustenta que as medidas adotadas têm como objetivo assegurar uma gestão rigorosa, transparente e equitativa do parque habitacional do Concelho, garantindo que os apoios públicos são atribuídos a quem efetivamente reúne os critérios definidos para o seu acesso.
Obviamente que eu sou a favor, 100% a favor desta questão, de haver uma fiscalização e caso não esteja a ser pago e caso exista uma ocupação ilegal que está a consumir recursos sem existir o devido retorno, obviamente que tem de ser cortado e não é por ser X ou Y, aqui não existe qualquer tipo de discriminação, obviamente, e nem pode existir, e eu acho que isso nem é a questão aqui. O que me deixa completamente perplexo é o facto disto ser uma notícia, porque efetivamente uma notícia do Folha Nacional, obviamente, é um jornal do Chega, portanto temos de ter em noção esse bias, mas é que a verdade é que isto, efetivamente, passa a repetição, é verdade, e portanto o facto disto ter acontecido, de ser uma notícia e das pessoas a divulgarem nas redes sociais, é sinal que isto não acontece nas câmaras deste país, nas juntas de freguesia deste país, e portanto é absolutamente uma vergonha que pessoas que existam, que tenham, que ocupem ilegalmente casas, pessoas que ilegalmente utilizem água, luz, gás. Obviamente que pode acontecer casos individuais, nomeadamente naquelas terriolas que não têm uma localização um pouco complicada. Obviamente que podem existir aqueles coisas pequenas, estão a perceber? Ok, uma pessoa que está a roubar água dali, uma pessoa que está a roubar luz dali, isso vai sempre acontecer, não existe um mundo perfeito em termos de fiscalização. Mas questões destas, de simplesmente a análise dos números, portanto, estamos a olhar ali para uma localização que exista um consumo esperado de água, de luz, mediante as pessoas que vivem lá, e depois existe um número muito acima, que é o consumo real. Obviamente que é um bom indicador de que se pode ir lá fazer uma fiscalização e ver o que é que se está a passar. Mas de qualquer das maneiras, digam-me o que é que vocês acham desta questão, se acham que todas as câmaras deviam fazer isto. Eu acho sinceramente que deviam, e muito basicamente é isto. Digam-me o que acham, deem-me a vossa opinião, e se gostaram do conteúdo, não se esqueçam de deixar o vosso like. Amanhã estamos cá para mais um conteúdo, alguma notícia que exista da política nacional recente, e muito basicamente é isto. Não se esqueçam de mais uma vez de deixar o like. Um grande abraço e até uma próxima.